Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos para mais uma aula do nosso querido ESTAD, Seminário Teológico à Distância. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças, professor e coordenador do curso. Este é um curso pelo método EAD, ou seja, o ensino à distância. E hoje nós vamos dar início a mais uma disciplina do nosso querido ESTAD, Seminário Teológico à Distância. Certo? Então Deus abençoe a todos que estão chegando, Deus abençoe aos irmãos. Nós estamos para mais um momento de estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, um abraço a todos. Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. E como nós começamos essa doutrina na sexta-feira passada, eu vou dar uma recapitulação hoje daquilo que a gente viu e que talvez você estivesse fazendo algum trabalho e não pôde estar conosco naquela hora, naquele momento, para estarmos juntos ali. Então, que Deus hoje nos abençoe poderosamente, para que nós possamos estudar a doutrina do pecado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença para pedirmos, Senhor, que nos abençoe, que nos guarde, que nos livre do mal. Sê conosco, meu Pai, em nome e por amor a Jesus Cristo, o Teu Filho maravilhoso, o Teu Filho bendito. Pai, em nome de Jesus Cristo é que pedimos, em nome de Jesus Cristo é que oramos. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar a estudar a segunda disciplina da nossa Teologia Sistemática 2. Então hoje, 6/10/20, nós vamos estudar hamartiologia. Hamartiologia vem da palavra grega hamartia, que quer dizer pecado, literalmente errar o alvo, e pecado. E logos, que é um discurso, um estudo, um tratado. Então, quando a gente estuda teologia, o termo técnico, o nome técnico, chama-se hamartiologia. E isso significa a doutrina do pecado. O que a Bíblia tem a nos ensinar? Qual é a nossa crença sobre pecado? Porque isso vai fazer toda a diferença na crença sobre a nossa salvação. A doutrina do pecado é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Então nós vamos começar com a origem do pecado. Quando a gente fala em origem do pecado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que Deus não é o autor do pecado. A primeira coisa, o primeiro ensino da Bíblia é que Deus não é o autor do pecado. Então, hamartiologia é o estudo acerca do pecado. Então, hoje vai servir como a nossa primeira aula. Hoje, 6/10/20, terça-feira, 6/10/20.
Então a primeira coisa que nós fazemos é dizer que Deus não é o autor do pecado. Por quê? Porque a Bíblia o diz. E aí depois eu vou mandar para os alunos. Eu já mandei um, mas eu vou mandar o mais atualizado ainda. O material que eu vou usar agora, o mais atualizado ainda, para que vocês tenham em mãos. Então Deus não é o autor do pecado. A Bíblia diz, portanto vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Então em Jó 34:10 é nos dito isso. E em Abacuque 1:13 nos diz o seguinte, o texto de Abacuque: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, que é falsamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele? E ninguém, ao ser tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tem. Então nós temos visto alguns textos que são suficientes para mostrar que Deus não é o autor do pecado. E aí nós vamos agora para a origem do mal. Esse é um dos grandes problemas, tanto da filosofia quanto da teologia, que é a questão da origem do mal. Como é que o mal surgiu? Então essa é uma questão, a origem do mal, como é que existe um Deus bom e o mal está no mundo. Então essa é uma questão que tem mexido tanto com a teologia quanto com a filosofia. Os filósofos, eles colocaram a seguinte questão: se Deus é bom e o mal existe, logo, ele não é todo-poderoso, pois não pode removê-lo. Se Deus é todo-poderoso e o mal existe, logo, ele não é bom, pois podendo removê-lo, não o remove. Então os filósofos colocaram isso. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Então a questão do pecado, a questão do mal na filosofia é colocada assim. Lúcia, Deus abençoe. Os filósofos colocaram da seguinte maneira: se Deus é bom e o mal existe, logo ele não é todo-poderoso, pois não pode remover. Então eles acreditam que se Deus existe e o mal existem ao mesmo tempo, então eles não acreditam que Deus seja todo-poderoso, pois não pode remover. E se nós dissermos que Deus é todo-poderoso, eles dizem, se Deus é todo-poderoso e o mal existe, logo ele não é bom, porque tem poder para tirar o mal e não tira. Então esse é um dilema que tem quebrado a cabeça, feito com que muita gente pense sobre a questão da origem do mal no universo, de um Deus bom e maravilhoso. Quando se trata da questão do mal, da presença do mal, se tem três modos de reagir a isso. Primeiro, é que se elimina Deus. Diz, se o mal existe, Deus não pode existir. E aí as pessoas se tornam ateus, ateias. Porque eles dizem, eu não acredito em Deus com a presença do mal. Então eles riscam Deus. Tem outro tipo de atitude, outro tipo de direção, que eliminam o mal. Ficam com Deus e eliminam o mal. Dizem, o mal não existe. O mal é uma invenção da nossa psique, da nossa mente. Então nós temos algumas religiões que
não acreditam na existência do mal e a meta deles é vencer, é abrir mão de todo tipo de sensação para evitar o que eles chamam de mal, que não existe. Existe uma terceira resposta em relação à questão do mal. Era de uma doutrina de Mani, que é chamado de maniqueísmo. Ele igualava o bem e o mal numa luta eterna e que nenhum venceria. Então, primeiro, quando as pessoas olham o mal, a existência do mal no universo, alguns dizem não, Deus não pode existir, então eles se tornam ateus. Outros dizem Deus existe, o que não existe é o mal. Então eles se tornam pessoas que acreditam que tudo é psicológico e que o mundo não é realmente uma realidade concreta, objetiva, mas que a gente não consegue, que o mal que a gente pensa que é mal, na verdade não é mal, e que um dia a gente pode se livrar dele abrindo mão, vendo a vida cética. Outros, como o maniqueu, os maniqueístas, eles dizem que o bem e o mal sempre existiram, sempre existirão, e nenhum consegue vencer o outro. Agora, quando a gente vai estudar essa questão do mal, aqui é só a introdução, nós temos que ver a polissemia do mal, ou seja, os vários sentidos em que a palavra mal deve ser interpretada. Então, o primeiro sentido da palavra mal é o mal moral, que é o que a gente chama de pecado. Este Deus não pratica. Deus não pratica o mal moral, como nós já vimos acima. Então, pecado, Deus jamais vai praticar. Ana, Deus abençoe. Seja bem-vinda ao seminário teológico, à distância. Vocês agora podem estudar sem sair de casa. Então, o mal moral Deus não pratica. Segundo termo para mal é o mal natural. São as tsunamis, os terremotos, tufões, seca. Isso é o que a gente chama de mal natural. E existe o mal como juízo divino, castigo, a calamidade. Esse Deus faz. Então, quando a Bíblia diz que Deus faz o mal, ela está dizendo que Deus traz como justo juiz o castigo sobre aqueles que erram. Então Deus não pratica. Então, tem três tipos de mal. O mal moral, esse Deus não faz. Michael, Deus abençoe. O mal moral Deus não faz. Então, pessoal, para quem está entrando agora, nós estamos no seminário teológico à distância. Seminário que você pode fazer sem sair da sua casa. E a aula, por enquanto, é aberta a todos, para que você possa ver. E se você sentir o chamado de Deus, você pode se matricular. Para você se matricular, basta você mandar uma mensagem de zap pelo WhatsApp 9203-7604. 9203-7604. Se algum aluno puder colocar aí, eu agradeço. Então, é aqui de Fortaleza, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, eu ensino há mais de 30 anos. Então, você pode estudar conosco sem sair de casa e estudar de duas formas. É o EAD, ensino à distância. Você pode estudar aqui online, terça, quinta, segunda e quarta, segunda do mês, ou você pode estudar pela aula que fica gravada tanto aqui no YouTube, no Facebook, como no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Você bota tudo pequeno no YouTube, tudo minúsculo, Gilberto Rebouças,
e lá vai estar. Quando você se matricula, a gente envia para você o material, coloca você no grupo, e você tem acesso ao material de aula e a toda uma ementa para você saber qual é o conteúdo. Então 9203-7604. Eu vou colocar aqui 9203-7604. Você manda uma mensagem de zap e você faz a sua matrícula. 9203-7604. Aí está. 085, você bota antes 085. E se você estiver fora do Brasil, bota 5585. Então vamos lá. A palavra mal tem 3 sentidos. O mal pecado, esse Deus não faz. O mal natural, que é terremoto, seca, tufão, furacão, tsunami. Isso é o mal natural. E existe o mal como juízo divino. Esse é o mal que Deus faz, é o castigo, é a calamidade, é a desgraça. Então Deus castiga. Deus pune aqueles que estão em aliança com Ele e entram em desobediência. Então, mais uma vez, 3 tipos de mal. O mal moral, pecado, Deus não comete. O mal natural, muitas vezes Deus faz uso do mal natural, como um vulcão para destruir Sodoma e Gomorra. E o mal punição, o mal castigo. Deus castiga, Deus manda muitas vezes a guerra para punir Israel. Então, você, quando tiver o material, e se você já pegou aí, eu coloquei aqui a polissemia do mal. Eu coloquei figuras. Polissemia quer dizer vários sentidos. Coloquei Abel matando Caim, Caim matando Abel. Coloquei uma festa do Baco, que era o deus do vinho. Coloquei uma imagem de um terremoto, de um tufão. E coloquei a imagem do judeu sendo crucificado depois do ano 70. E coloquei a imagem do judeu sendo levado pelo exército de Nabucodonosor. Isso é o mau castigo. Mas existe um texto em Isaías que precisa ser explicado, que é o que a gente chama de paralelismo antitético. Isaías 45, versículo 7, diz assim o texto: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Então aqui parece que Deus faz o mal, mas que mal é que Deus faz? Está dizendo, o próprio Deus está dizendo. No judaísmo, quando o judeu queria dizer uma coisa importante, ele escrevia em prosa. Quando ele queria dizer uma coisa muito importante, ele escrevia em poesia. E a poesia judaica tem o que se chama paralelismo. É quando a linha de cima e a linha de baixo, elas são utilizadas para transmitir uma mensagem que seja sinônima ou antitética, que quer dizer o oposto. Então aqui na linha de cima Deus diz assim: eu formo a luz. Na de baixo ele diz assim: crio as trevas. Então o oposto de luz é trevas. Aí diz assim: eu faço a paz. E aí o oposto de paz é guerra. Só que ele diz assim: e crio o mal. O mal aqui tem um sentido de guerra, de calamidade, que é o que você vai encontrar, de punição, de juízo. Não é o mal moral, é a palavra ra,
que significa guerra, calamidade, castigo. E você vai encontrar essa mesma palavra em Jonas 3,10, onde Deus se arrependeu do mal que havia de fazer aos ninivitas e não fez. Ou seja, Deus se arrependeu do castigo, da calamidade que ia fazer. Agora nós vamos estudar sobre a presença do mal. Primeiro nós vamos tentar fazer uma definição. O mal é tudo aquilo que Deus condena e que lhe é contrário. Com essa simples definição, em primeiro lugar, tudo que Deus condena é mal. Em segundo lugar, tudo aquilo que se opõe, que é contra, que não está em sintonia com Deus, é mal. A primeira declaração é que o mal não é eterno. O mal não é eterno, como alguns pensam, como os maniqueístas e como Mani acreditavam. A eternidade de Deus torna impossível a eternidade do mal. Quando só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mal não existia. Porque o mal precisa de alguém que o pratique para existir. Então, quando tinha só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mal não existia. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a divindade, não pode praticar o mal porque é perfeito. O mal não possui existência ontológica. O que é isso? A primeira coisa que nós precisamos saber é que o mal não possui existência ontológica. Ou seja, o mal não é um ser. Satanás não é o mal. Satanás foi vencido pelo mal. E se ele foi vencido pelo mal, ele é inferior ao mal. Porque aquele que vence é maior do que aquele que é vencido. E o mal venceu a Satanás. O mal não pode vencer a Deus. Por isso Deus é maior que o mal. Então o mal não tem existência ontológica. Ou seja, o mal não é um ser. O mal é como a ferrugem. Ele precisa do ferro. A ferrugem precisa do ferro para existir. Se não houver ferro, não há ferrugem. Assim como a doença. A doença não pode existir se não houver um organismo para ela atacar. Sem organismo, a doença não existe. O mal não existe em si mesmo. Ele precisa de alguém que o pratique. Então, o mal não é um ser. O mal é algo que se faz, é algo que se pratica. Então, quando existia só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não havia possibilidade de mal. Por quê? Porque Deus jamais vai errar. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo jamais vão praticar o mal. Mas aí agora o mal existe como possibilidade. Quando? Quando Deus resolve criar o homem. Quando Deus resolve criar os anjos. Quando Deus cria seres humanos e seres angelicais, e na ordem, seres angelicais e seres humanos, com capacidade de escolha, com livre arbítrio, estes homens agora e anjos podem escolher fazer a vontade de Deus ou não, ou fazer sua própria vontade. Se o homem agora e o anjo têm livre arbítrio, têm poder de escolha, então agora o mal surge como uma possibilidade. Pode ser que o anjo resolva desobedecer a Deus, e aí ele praticou o mal. Pode ser
que o homem desobedeça a Deus e praticou o mal. Então, se esse ser tem condição de escolher, ele pode escolher errado. E escolhendo errado, ele praticou o mal. Então, quando Deus cria seres, anjos e homens, com liberdade de escolha, o mal surge como possibilidade. Mas, infelizmente, um anjo e posteriormente um homem, um casal, e um anjo seguido por outros, transformaram o que era possibilidade numa terrível realidade. Então nós vamos dar um exemplo de possibilidade. Eu moro num apartamento. Eu estou aqui no meu escritório. Está ainda em preparação, porque eu estava em outro cômodo do meu apartamento. E o que acontece? Eu tenho janelas. Essas janelas, elas servem para ventilar, iluminar, né? Para nos dar uma sensação de liberdade. Mas essa janela também abre a possibilidade de alguém pular. Porque com a parede fechada, não havia a possibilidade de alguém pular. Mas no momento em que a gente faz uma janela, a gente está dando a possibilidade de alguém pular. Mas ninguém faz uma janela pensando, imaginando que um dia um maluco vai pular. Assim, quando Deus deu o livre-arbítrio ao homem, ele não deu para que o homem escolhesse errado. Ele deu para que o homem aprendesse a usar esta dádiva divina para a glória de Deus, para a maturidade humana e para o bem humano. Mas o que aconteceu? Assim como você não faz a janela para ninguém pular, mas um maluco pode pular, então quando você abre a janela, você está abrindo a possibilidade de alguém pular. De uma criança cair, de alguém jogar ela lá de cima, mas na janela não foi feito para isso. Assim, o livre-arbítrio não foi dado para isso, por isso Deus não pode ser culpado pela existência do mal. Porque o mal é uma decisão dos anjos e dos homens. Então, quando Satanás escolhe se rebelar contra Deus, fazer a sua vontade, uma multidão de anjos seguem a ele, ele transformou o que era possibilidade numa realidade e pulou da janela. Quando Adão e Eva resolveram deixar de fazer a vontade de Deus para fazerem a sua vontade, eles transformaram o que era apenas uma possibilidade numa realidade. Luiz Souza, Deus te abençoe. Então agora eles transformam. Esse é um amigo de muito tempo, desde o nosso tempo de rapaz, nós caminhamos juntos. É um homem de Deus. Agora existe uma possibilidade, e essa possibilidade se transformou numa terrível realidade. Então hoje o pecado é algo real. O pecado é algo concreto. Se você pegar alguém dessas religiões que dizem que o mal não existe, é só você dar uma alfinetada nele, que ele vai pular bem acolá e você vai descobrir, meu amigo, essa sua crença de que o mal não existe. Então nós cristãos, como é que a gente faz? Maria, Deus abençoe. Nós acreditamos tanto na existência de Deus, quanto na existência do mal. Só que nós acreditamos que Deus é maior que o mal,
porque não pode ser vencido por ele. O mal nunca venceu a Deus. E nós acreditamos que Deus permitiu a entrada no mal no universo, porque antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como é isso, pastor? Se ele morreu agora há pouco tempo, 2000 anos, no plano de Deus, Deus sabendo. Marina, Deus abençoe, Marina. Seja bem-vinda ao Seminário Teológico. Essa aula é aberta para todos os irmãos poderem saber como é uma aula de teologia. Então, o que acontece? Deus agora, o homem e os anjos tornaram o mal de possibilidade em realidade. Então lembre-se, o mal precisa de alguém que o pratique. Então quem pratica o mal é menor que o mal. Então Satanás é menor que o mal. Por quê? Porque não pode, porque foi vencido pelo mal. Então Satanás não é o mal. Ele é mais um que sucumbiu diante do mal. Ele é o primeiro a ser vencido pelo mal. E os homens seguiram o mesmo caminho. Transformaram o que era mal em realidade. Então nós cristãos acreditamos que existe Deus e que existe o mal. E que a presença do mal não exclui a existência de Deus. E que, número 1, o mal nunca venceu a Deus. Número 2, antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha feito um plano, disse haja cruz. Na eternidade passada, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Deus sabendo que o homem iria pecar, Deus elaborou um plano de redenção antes da fundação do mundo. Então Deus deu a permissão para o mal entrar no universo, porque ele já tinha a solução para erradicar e para triunfar e para vencer o mal. Porque é muito fácil na nossa vida a gente procura evitar os problemas. A gente não procura enfrentar os problemas. Mas Deus não é homem. Deus não foge da raia. Deus não procura evitar problemas. Deus podia não ter permitido o mal entrar no universo. Criado seres sem livre-arbítrio, só para obedecer, só dizem sim. Mas Deus já tinha planejado para mostrar que ele é acima do mal, superior ao mal e capaz de vencer o mal. E capaz de nos capacitar a vencermos também o mal. Então o maravilhoso nessa permissão é que Deus acredita na raça humana, que muitas vezes a gente já perdeu a fé no ser humano. Eu ouço pessoas dizendo, quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu gosto dos animais. Esta não é a filosofia divina. Deus, apesar de todas as nossas fragilidades, ele continua acreditando na raça humana e acreditando que pelo poder do Espírito Santo nós somos capazes de vencer o mal, e a prova é que Jesus triunfou sobre o mal como um ser humano. Então nós vimos que o pecado agora, que o mal agora é uma realidade. E eu coloquei aí algumas imagens. Antes da queda era um anjo, depois da queda é um diabo. E eu coloquei
um gráfico para mostrar a você. Eu mostrei um gráfico que tem um anjo em cima, tem um círculo, e na vida dos anjos o pecado vem de dentro para fora. Satanás não tem um tentador. Satanás resolveu colocar o eu em primeiro lugar. Então ele deu à luz, ele gerou o pecado, ninguém o tentou. Então o pecado nos anjos, ele vem de dentro para fora, por isso não pode ser retirado. Por isso Deus não providenciou redenção para os anjos, porque nos anjos eles caíram sem um tentador. Eles caíram por vontade própria. Foi uma escolha definitiva de rebelar-se contra a vontade de Deus, de escolher o seu eu. Por isso Satanás é o eu absoluto. De escolher o seu eu. Então esse pecado nos anjos surge nas suas entranhas, no seu interior, e se evidencia no exterior. Mas no homem é diferente. O homem não surge o pecado de dentro. No ser humano, porque a gente só vê o lado ruim da queda. A gente não vê o lado positivo. Pastor, tem. Porque imagine, Satanás e os anjos e os homens passaram por um período chamado período probatório, onde eles tinham que... O que eles iam fazer com o seu livre-arbítrio? Se eles iam obedecer a Deus, se eles iam caminhar na direção de Deus, em sintonia com Deus, em harmonia com Deus, ou eles se voltariam para eles mesmos, ou eles desobedeceriam. Então o homem pegou seu livre-arbítrio, os anjos pegaram seu livre-arbítrio e agiram de forma errada. E geralmente se culpa a Deus. A gente culpa a Deus das desgraças. Cadê Deus? Não foi Deus que escolheu errado. Não culpe a Deus pelas suas desgraças. Não culpe a Deus pelos seus infortúnios. Porque Deus não tem culpa de nós termos utilizado o nosso livre-arbítrio de forma inadequada, de forma equivocada, de forma errada. Oi, amém, Deus abençoe. Então, no homem, Deus sabe que Satanás, nesse período probatório, começou a pensar, e aí ele escolhe não mais fazer a vontade de Deus, mas fazer a sua própria vontade. Então, nesse período probatório, o diabo escolhe fazer a sua vontade, e aí ele errou. E Deus sabe, minha aluna, e Deus sabia que o homem podia cometer a mesma coisa. Então aí é onde está o lado positivo da tentação. Deus podia ter impedido Satanás de tentar Eva. Podia ter impedido de tentar Adão. Mas se Deus fizesse isso, Adão poderia cair sozinho, igual a Satanás. Adão e Eva poderiam um dia dizer, não quero mais servir a Deus. E se eles caíssem sozinhos, eles teriam dado à luz o pecado, e eles seriam semelhantes a Satanás. E não haveria perdão para eles. Mas Deus, em sua misericórdia, permite que o diabo tente. E aí o pecado vem de fora para dentro do ser humano. Nos anjos, o pecado vem de dentro para fora. No ser humano, o pecado vem de fora. Ele é transferido de Satanás para a raça humana. Então ele não é nosso. Ele é algo estranho. É por isso que o ser humano nunca aceita o pecado. Porque o pecado é algo estranho.
É por isso que nós nos revoltamos contra o pecado, porque ele não faz parte da nossa natureza original. Porque ele não faz parte da nossa constituição. Ele é algo de fora que infelizmente entrou em nós. Mas como ele não é nosso, pode ser removido. O pecado nos anjos não pode ser removido. Por que não pode ser removido? Porque eles geraram. Porque eles caíram, eles escolheram, sem ninguém os induzir a isso. Foi uma escolha deles. Mas no caso do homem, não. Deus sabendo, Adão e Eva podem cair. Deus sabendo, Adão e Eva podem errar. E errando, eles vão se tornar um segundo Satanás. Então Deus permite. Deus podia muito bem botar o anjo ali, o querubim, e dizer: olha, diabo, não chega perto de Eva. Não chega perto de Adão. Mas Deus sabe, olha, Adão, lá na frente esse Adão, lá na frente essa Eva, podem pisar na bola, sem tentação nenhuma. E em caindo, estão perdidos. Pastor Enéas, Deus te abençoe. Há quanto tempo, rapaz. Um abraço bem grande. Um abraço enorme. Saudade de você, rapaz. Anote aí o meu zap. 92037604. E seja bem-vindo ao nosso seminário à distância. É um seminário que qualquer pessoa pode fazer. Se você tiver membros aí da igreja que queiram fazer esse seminário sem sair de casa, nós estamos com esse seminário para abençoar o povo de Deus. Então você, em qualquer lugar do mundo, pode fazer esse seminário a qualquer hora, online assim, nas terças e nas quintas, ou em casa, no conforto da sua casa, porque fica gravado aqui e lá no meu YouTube, no canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Então, quando os anjos pecaram, eles pecaram por si mesmos. Ninguém os induziu. Então o pecado é deles, gerado por eles, e não pode ser tirado deles, porque faz parte da sua natureza. Mas o pecado não é nosso, o pecado veio de fora, é estranho a nós. Deus permitiu que o diabo tentasse, para poder haver redenção. Porque Deus sabia que se nós caíssemos só, nós seríamos o segundo diabo. Mas Deus, em sua bondade, deixa o diabo tentar. Porque mesmo que Deus esperava era que o homem vencesse. Mas Deus deve ter dito, na pior das hipóteses, se ele cair, ele ainda tem direito à redenção. Porque não é ele que está caindo sozinho. Porque ele está sendo levado a cair. E como ele foi levado a cair, ele pode ser levado a se levantar. Então o pecado não é meu, não é seu. O pecado é algo estranho a nós. É por isso que, por mais pecadores que nós sejamos, nós nunca nos sentimos em paz com o pecado. Nós estranhamos o pecado no mundo. Nós estranhamos a maldade no mundo. Nós somos aversos a ela. Nós nos indignamos com ela. Sabe por quê? Porque o mal não é parte de nós. Porque o pecado é algo que entrou em nós, mas foi retirado também por Jesus Cristo. Então, por que Deus permitiu a entrada? Porque ele já tinha o meio de remover o pecado. Porque ele já tinha um plano, porque Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha um plano para remover o mal. E antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Onde, pastor? No plano de Deus. Quando Deus estabeleceu a ordem da criação, já tinha estabelecido a ordem da redenção. Por isso a gente diz na teologia, antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Então o pecado ele tem origem no mundo angélico, como nós já vimos. Os anjos se rebelam contra Deus e, ao invés de escolherem a vontade de Deus e a submissão a Deus, escolhem a sua própria vontade, o seu eu. E o homem segue o mesmo caminho. O homem, e aí eu fiz uma
um gráfico, né? Desenho, como quem está ensinando a crianças, né? Porque dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E eu mostrei que a revelação de Deus é progressiva. E aí eu coloquei um embrião, uma criança de 1 ano, uma criança de uns 6 ou 7, um adolescente, uma moça e uma senhora. A revelação de Deus é assim. Ela começa lá no Gênesis e ela se estende até o Apocalipse. E ela começa com uma revelação pequena, mas ela vai se expandindo, e à medida que a gente vai andando com Deus, à medida em que a gente vai lendo a Escritura, esta revelação de Deus vai se expandindo na nossa vida. Então, o início do mal na raça humana, nós já vimos que o mal começou no mundo angélico, eles não foram tentados, mas na raça humana. Muitas pessoas perguntam como o ser humano, criado por Deus, pode ter pecado. Quais foram as bases da tentação? É que só Deus, quando você estuda teologia, a doutrina propriamente dita, bater a água, você descobre que um dos atributos de Deus é independência. Paulo diz que Deus não é servido por mãos humanas, nem necessita de qualquer coisa e nem habita em templos feitos por mãos humanas. Então Deus é o único ser que não precisa de nada, que se basta, que é o El Shaddai, que é o suficiente, que se basta, que é totalmente independente, que não necessita de ninguém para existir. Mas só Deus possui esse atributo. Todo o restante, toda a criação é dependente. Toda a criação depende de algo exterior. Nós dependemos da vida de Deus para continuar vivendo. Nós temos necessidades físicas, espirituais e psicológicas. E o diabo sabia disso. Ele sabe que o ser criado tem necessidades. Necessidades que em si são maravilhosas, justas, perfeitas, mas Satanás sabe que pode tentar o homem a satisfazer estas necessidades não em Deus, mas da maneira errada, equivocada. Então Satanás sabia que o homem tem necessidades físicas, de alimentação, de moradia, tem necessidades sexuais, tem necessidades psicológicas, de ser agradado, de ser elogiado. Tem uma música bonita até, que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Só que aí não bate muito bem. Porque todos nós temos a necessidade de que alguém reconheça, de que alguém nos veja, de que alguém diga assim: olha, você é joia, você é gente boa, você é bonito, você é maravilhoso. Todos nós temos essa necessidade psicológica. Ninguém nasceu para ser invisível. É por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso, porque a gente quer visibilidade. Por isso que a gente quer tanto ser pastor, obreiro, cantor, político, porque o ser humano tem essa necessidade de visibilidade, de reconhecimento, de notoriedade. Então essa história que eu não preciso ser reconhecido por ninguém não faz muito sentido não. Então Satanás sabia que o homem tem necessidades psicológicas, e ele sabia que o homem tem necessidades espirituais. Sabendo que o homem é um ser buscante,
como diz a psicologia, sabendo que o homem é um ser que possui necessidade, foi nessas necessidades que ele tentou. Se você observar, quando ele vai tentar Jesus, ele diz, transforma essas pedras em pães. Porque ele sabe que a maior necessidade de Jesus ali é comer, é alimentação, é física. Ele sabe que Jesus está quase para morrer. O texto original diz que Jesus está quase morrendo de fome. Então, comida é a necessidade urgente. E ele sabe que Jesus tem essa necessidade para ser satisfeito. E aí ele quer que Jesus não faça isso do jeito que Deus quer, que Deus satisfaça. Que Deus esteja acima das nossas necessidades, que Deus esteja acima do nosso eu, que seja Ele, porque na relação Deus-homem é o Ele que vem em primeiro lugar, não é o eu. O grande problema do pecado foi o eu, é o eu que assumiu o lugar do Ele. Sempre que o nosso eu ocupa o lugar de Deus, nós estamos na sintonia errada, nós estamos em descompasso com Ele. Então o que acontece agora, irmão Tiburcio, Deus abençoe, Jesus não faz, porque é Deus em primeiro lugar. Aí o diabo vai para uma tentação psicológica, lança-te daqui, porque é os teus anjos dará ordem. Você já imaginou Jesus descendo ladeado de anjos, com a multidão que estava adorando lá embaixo no templo? Todos iam crer. Chegou o Messias, trazido por anjos e descendo no meio do povo. Todos iam prostrar-se de joelhos. Satanás queria tentar Jesus na sua parte psicológica, mexer com o seu brilho, dizer assim, olha rapaz, pense, imagine uma descida apoteótica agora com anjos. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é por aí o caminho. Não sou eu, é Ele. E aí o diabo leva Jesus para um alto monte, tentação espiritual, diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E hoje tem muita gente isso. O diabo estava dizendo, eu te dou a glória sem passar pela cruz. Eu te dou bênção em troca de adoração. E hoje tem muita gente fazendo esse tipo de oferta. E o pior, muita gente aceitando. Muita gente que quer um trono sem a cruz. Muita gente que quer bênção sem passar pela cruz. Então, o diabo sabia que o homem tinha necessidade física, espiritual, psicológica, e sabendo que o ser humano tem essa necessidade, ele agora vai tentar de uma maneira a que o homem tente satisfazer essas necessidades que em si mesmas são legítimas, mas da forma errada, porque isso é a tentação. Sexo não é pecado, mas aí Satanás chega e diz, faça, mas não no casamento. Faça fora do casamento, ou com este fora do seu cônjuge. Faça com outro, faça no adultério. Então ele sabe que sexo é uma coisa maravilhosa. Mas ele torce e ele diz, olha, tem uma proposta para você. Se você já é casado, arranje outro cônjuge. Se você é solteiro, faça, não, para que esperar? Então ele tenta que a gente faça a nossa vontade e não a de Deus. E aí ele apela, ele sabe que nós temos vontade. E ele mexe com os nossos brilhos para que a gente diga assim, rapaz, eu vou fazer a minha vontade. E todas as vezes que nós fazemos a nossa vontade, nós quebramos a cara. Então, quais são as bases da tentação? As nossas necessidades.
Por que Deus não pode ser tentado? Porque não tem necessidade. Porque não há nada que o diabo possa oferecer, ou que qualquer ser possa oferecer, ou que haja no universo, que Deus precise. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Não há nada, não há grandeza que Deus precise, porque Ele já é o maior. Não há perfeição, porque Ele já é o perfeito. Ele não tem necessidades, então não adianta o mal bater a porta, porque vai dar com a cara na porta. Porque Deus é perfeito, mas eu e você não. Mas a criação tem um limite. Todo ser criado tem necessidades. E aí o que acontece? Porque esse homem tem necessidade agora, tem o processo da tentação. O tentador deseja, no capítulo 3, ele deseja saber como Eva interpretou a proibição de Deus. Porque Deus diz assim, ora, Deus diz, o fruto do conhecimento do bem e do mal, dele não comais, porque no dia que dele comer, certamente morrereis. Então Satanás, sabendo disso, Satanás sabe, conhece, de forma como conhece o ser humano, a palavra de Deus. Ele não conhece a interpretação. Ele conhece o texto, mas ele não conhece o sentido do texto. Muita gente conhece o texto, mas não sabe qual é o sentido realmente do texto. Diz assim, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Veja que ele vai dizer de um modo diferente, para ver como Eva interpreta a palavra de Deus. E o diabo se preocupa muito em saber como eu e você interpretamos a palavra de Deus. Porque se nós interpretamos a palavra de Deus ou Deus, porque nós nesse curso não estudamos a palavra de Deus. Nós estudamos o Deus que se revela nela, na santa palavra. Porque quando você estuda só a Bíblia, você estuda para discutir. Você estuda para encher sua cabeça de informação. Você não estuda para ser transformado, para adorar a Deus, para transformar isso em glória para Deus. Mas quando você procura nas páginas da Bíblia o Deus que nela se revela, aí não há como você permanecer do mesmo jeito. E ele diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Ele sabia o que Deus tinha dito. Mas ele agora diz diferente, porque ele quer saber como Eva interpretou. Se ela compreendeu, se ela achou Deus severo demais, ele quer saber porque ele não tem poder de conhecer o nosso íntimo. Só Deus tem o poder de conhecer os nossos pensamentos, os nossos corações. O diabo pode deduzir, pode olhar para a fisionomia de alguém e imaginar, isso aí está em dúvida. Mas conhecer o que está lá no oculto, só Deus. Então, ele faz uma pergunta, ele torce o texto para ver, porque a especialidade dele é torcer texto, e a especialidade de muita gente torcer texto, para que a mulher dê a versão dela, para que a mulher mostre a exegese dela, a interpretação dela, como ela recebeu, como isso impactou o seu coração. Aí o Strong ele diz assim, é assim que Deus disse, é ao mesmo tempo perturbador e lisonjeiro. Procura impingir a falsa ideia de que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. Olha o que o Strong diz, eu achei tremendo. É assim que Deus disse? Ponto de interrogação. É ao mesmo tempo perturbador que a mulher fica assim.
e lisonjeiro. Porque procura impingir a falsa ideia de que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. Satanás estava dizendo que Eva podia julgar para ver se era certo ou errado o que Deus tinha dito. E como nós temos gente hoje que acha que pode dizer o que é certo e o que é errado dentro da Bíblia, como um método histórico crítico, que diz que há um cânon dentro do cânon, que o maior erro da teologia, dizem eles, é confundir a Bíblia com a palavra de Deus. Eles dizem que dentro da Bíblia tem a palavra de Deus, mas tem misturado também muita lenda, muito folclore, e tem um monte de gente que acredita e ensina isso. São pessoas que já perderam a sintonia com Deus faz tempo. E agora, Satanás dá a Eva a falsa sensação de que ela pode julgar a palavra de Deus. Aí ele vai enchendo, ele sabe como encher. Satanás às vezes procura derrubar, mas às vezes ele procura inflar, porque ele sabe que inflando o nosso ego, soprando o nosso ego, mais cedo ou mais tarde a gente cai. Em segundo lugar, Satanás dá ênfase à limitação, mas silencia a respeito da generosa permissão. O que é isso? Vou ler de novo. Satanás dá ênfase à limitação, mas silencia a respeito da generosa permissão. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, Satanás diz, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? E Eva responde isso. É assim que Deus disse. Então, veja que ele coloca em evidência, certo? Ele quer saber de Eva, e ela só se lembra da proibição. Ele dá ênfase à limitação. Da árvore do jardim você não pode comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode. Então, a proibição ele deixa no centro do assunto, no centro da conversa, no foco, destacado em letras garrafais. Mas ele não faz questão de dizer que Deus deu milhares e milhares de outras frutas, que Deus deu permissão para ela escolher outras e outras, que Deus deu água, Deus deu jardim, que Deus deu um marido. Ele silencia a respeito da generosa permissão. E assim muitas vezes ele faz conosco. Ele foca em tudo aquilo que nós ainda não temos. E faz com que a gente esqueça tudo aquilo que Deus já nos deu. Vou repetir. Na tentação, geralmente o diabo procura mostrar não aquilo que Deus já nos deu. Isso aí ele não faz questão de mostrar. Mas ele faz questão de mostrar justamente aquilo que Deus proibiu. E eu sempre digo, os mandamentos de Deus, presta atenção, os mandamentos de Deus não são cercas para nos prenderem, mas para nos proteger. Os mandamentos de Deus não são cerca para nos prender. Quando Deus criou os mandamentos, Ele não tinha em mente deixar a gente dentro de uma jaula. Mas Ele tinha em mente dizer, meu filho, você está num campo aberto e no final desse campo tem um despenhadeiro. Lá embaixo tem pedras pontiagudas. E você pode, correndo, esquecendo,
passar dessa liberdade ampla que eu te dei e cair no despenhadeiro. Mas além de eu ter te dado bastante campo para você correr, eu ainda botei uma cerca lá, para dizer, daqui não passa, para você não cair. Então os mandamentos de Deus não são para nos prender, mas para nos proteger de cair no despenhadeiro. Quando você começa a compreender isso, sua vida com Deus muda. Você começa a dizer, Deus não quer me bitolar, Deus não quer acabar com a minha felicidade, pelo contrário, Ele vela pela minha felicidade. Ele vela para que eu não transforme a minha liberdade em cadeia, em prisão. Então os mandamentos de Deus não são cercas que nos prendem, mas cercas que nos protegem de nós mesmos. Oh Deus maravilhoso. Se eu fosse você, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, faz bem à alma, adverte o ministério espiritual da saúde. Então agora nós vimos que Satanás deu ênfase à limitação. E é sempre assim. Deus proibiu, mas não diz o que Deus permitiu. Mostra o que Deus não deu, mas não deixa a gente perceber o que Deus deu. E está na hora, por isso a Bíblia faz questão de homens e mulheres gratos, que pratiquem ação de graça. E por que Deus quer ação de graça? Porque a ação de graça faz a gente lembrar das bênçãos recebidas. Porque a ação de graça faz a gente lembrar das bênçãos recebidas e a gente não esquece. Quando vem a tentação, a gente diz, acabei de agradecer a Deus. Acabei de agradecer a Deus. Ele ainda não me deu tudo, mas já me deu bastante, mais do que eu mereço. E aí Eva fez 4 coisas que ninguém pode fazer. Primeiro, ela acrescentou a palavra de Deus. Ela disse, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Não tem isso. Deus disse, não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Não tinha para não tocar. Ela acrescentou. Depois, ela omitiu. Ela disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia que dele comeres, Deus disse, certamente morrerás. Mas Eva não disse isso. Eva omitiu o certamente morrerás. Olha o que ela disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela omitiu o mais importante, o certamente morrerás. E a primeira doutrina que é negada na hora da tentação é a do juízo. Preste bem atenção. A justiça retributiva de Deus, que é que Ele pune os culpados, é a primeira doutrina que é negada na hora da tentação. A primeira doutrina a ser negada é a do juízo, porque esta sendo negada, qualquer outra pode ser. Vou dizer de novo, a primeira doutrina a ser negada é a do juízo. Porque quando você nega a doutrina do juízo, você pode negar qualquer outra doutrina. Porque quando você não acredita que Deus é um ser que julga e que pune o erro, então você pode desacreditar da existência de Deus, do pecado, de qualquer outra doutrina. E Eva omitiu a doutrina do juízo. E quando eu e você, nós omitimos a doutrina do juízo, então nós estamos dispostos a omitir qualquer outra doutrina. Em terceiro lugar, Eva transformou certeza em hipótese. Ela disse, para que não morrais. Deus disse, olha, no dia que você comer, certamente morre. Mas ela disse, para que talvez a gente morra. Então nunca torça a Escritura. E em quarto lugar, ela subestimou a serpente.
Ora, a serpente era a mais astuta das alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Eva conversou com o diabo. Ela subestimou. E Paulo vai dizer: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva. Por quê? Porque ela subestimou. Nunca subestime o diabo. Nunca subestime o pecado. Não brinque com o mal. Não brinque com o pecado. Não dê lugar ao diabo. Não subestime. Porque não é bobo. Paulo diz assim: porque não ignoramos seus ardis. 2 Coríntios 2,11. Ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. Então Paulo não subestimava o diabo. Ele sabia que o diabo é perigoso. O tentador agora contradiz a palavra de Deus. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ele sabe agora que quando é negada a doutrina do juízo, todas as outras podem ser. Então ele está contradizendo. Ele disse: Deus disse que você morre, eu digo que você não morre. E agora botou um ponto de interrogação na cabeça de Eva. E o tentador agora lança dúvidas sobre o caráter de Deus. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos. O diabo agora que colocou dúvida, ele lança uma dúvida maior, porque ele sabe que todo ser humano que cai é ser humano que não tem convicção forte. É ser humano que não teve uma experiência de conversão firme, que não procurou crescer na graça e no conhecimento de Deus. É gente que você pode lançar minhoca na cabeça dele que ele pega. Então ele diz assim: no dia que vocês comerem desse fruto, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. E Eva agora comete o mesmo pecado do diabo, de querer ser, de não estar contente com o que era, de não estar contente de ser uma criatura de Deus. Ela queria ser como Deus. Não bastava ser criatura de Deus, tinha que ser como Deus. E o diabo diz: olha, Deus não quer que vocês comam, porque a pior coisa é uma sugestão maliciosa. Ele diz: ele não quer que vocês comam, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Então ele está proibindo vocês, não é por vocês, é preocupado em vocês se tornarem iguais a ele, porque vocês podem ser iguais a ele, e ele está preocupado com isso. Encheu a bola de Eva. Eva, agora eu posso me tornar igual a Deus? Será que Deus não está realmente escondendo de mim? Será? E agora ele botou uma dúvida e encheu a bola. Então tenha cuidado quando a sua bola está muito cheia. A dúvida é o contrário da fé. É possível andar com Deus todos os dias e mesmo assim não confiar nele. Foi o que aconteceu com Eva. Eu coloquei algumas orientações para nós aqui. O diabo alcança a vitória quando consegue lançar dúvidas sobre o caráter de Deus em suas criaturas. Porque a fé é a confiança no caráter de Deus. O exemplo de Cristo na tentação é a confiança, porque andamos por fé e não por vista. Porque nós confiamos em Deus. Era para Eva dizer: olha, eu não entendo a razão da proibição. Ainda não compreendi. Mas eu creio que o que ele fez foi para o meu bem, porque ele é bom. Porque ele é maravilhoso. Porque eu e você não andamos pela vista, nós andamos por fé. Eu sempre digo que a vida não foi feita para ser entendida, foi feita para ser crida. Se você tentar entender a vida, vai ficar doido. Vai surtar. Que a vida é incompreensível. Agora você tem que crer. Nós temos que confiar no maravilhoso caráter de Deus. Ele sabe o que faz. Mesmo que aquilo, como Abraão,
Pareça a coisa mais absurda do mundo. Mas quem confia em Deus diz, eu sei em quem tenho crido. Então, que Deus abençoe. Semana que vem, nós vamos ver qual foi o resultado disso, que é o que se chama queda. Que Deus abençoe. E você que quer fazer um seminário teológico, 92037604. Manda a tua mensagem aí para o meu WhatsApp e diz que quer se matricular. Manda teu nome completo e um e-mail. De qualquer lugar do mundo, terça e quinta. Eu vou enviar um material para você, colocar você no grupo. E segunda e quarta de cada mês, de 8 às 9h30. E você diz, pastor, mas eu não posso. Então você pode estudar a hora que você quiser, porque fica gravado aqui. Você pode estudar devagarinho, 20 minutos, mais 20 minutos. Então você que vai fazer a sua maneira de estudar. Certo? Então, 9204 9203 7604. 9203 7604. E eu vou deixar aqui o comentário, certo? Com o zap. Então faça sua matrícula o quanto antes e venha aprender de Deus. E vamos nos aproximar desse Deus que é maravilhoso e tremendo. E que Deus nos abençoe e abençoe a sua vida. E abençoe a sua família. Então, 92037604 vai ficar aqui embaixo. E você pode fazer ou online, quando der, ou você pode escolher a hora que você vai ver, porque fica gravadinho para você e você ainda recebe o material gratuitamente. Deus abençoe, o material é gratuito. Então, envie a sua mensagem para se matricular o quanto antes e comece agora com essa doutrina e aprenda a palavra de Deus. Deus abençoe, Deus dê uma noite de bênção e paz. Amanhã ao meio-dia nós estamos aqui de novo. Amanhã, estudo bíblico ao meio-dia. Quer aprender a palavra de Deus? Amanhã nós vamos estar aprendendo na escola de Deus. E o aluno desta vez é José. Não perca. Muitas coisas Deus tem para nos ensinar. Até amanhã. Eu, reverendo Gilberto Rebouças, fico por aqui, mandando a todos um abraço. E você que está me vendo em qualquer rede social, por onde essa mensagem está sendo transmitida, faça agora a sua matrícula. Venha estudar conosco. 92037604. Deus abençoe. Até amanhã ao meio-dia.